Gostoso aqui. Amém, gente? Vamos para o nosso momento da palavra de Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Quero falar sobre fome e sede de justiça. Esse texto da palavra de Deus aqui, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. E não só dos mais conhecidos, mas ele é um dos textos e uma das palavras do Senhor Jesus mais importantes de todo o ministério de Jesus. E olha que as palavras de Jesus são importantes. Mas esse sermão da montanha não sou eu que estou dizendo, eu estou afirmando algo que nós conhecemos ao estudar a palavra de Deus, mas são as palavras, uma das palavras mais importantes que Jesus ele disse. Aqui em Mateus, no capítulo de número 5, quero ler com você do verso de número 1 até o verso de número 12. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você. Você pode fechar os teus olhos aí onde você está. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite especial que o Senhor preparou para nós aqui, Senhor. Obrigado, papai, pelo tempo precioso em que nós estamos vivendo aqui como igreja, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela noite de ontem, tão linda, tão maravilhosa. Obrigado porque hoje, mais uma vez, nós temos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, para receber as grandezas do teu coração, Senhor. Pai, a minha oração é para que o Senhor fale conosco, Senhor, de uma maneira especial, Pai. A minha oração, Pai, é que essa palavra, ela vá além, Senhor, da minha capacidade, Pai, que é pequena diante do Senhor. Que essa palavra, Senhor meu Deus, ela rompa, Senhor, as barreiras, ela rompa com os muros, ela rompa com as fortalezas, Senhor, dos nossos corações, Senhor. E essa palavra penetre no mais íntimo, Senhor, de cada coração aqui, Jesus. Que essa palavra, Senhor, não fique somente no nosso intelecto, Senhor. Que essa palavra possa gerar frutos. Que essa palavra no nosso dia a dia, durante essa semana, Pai, possa gerar frutos, Senhor, na vida de outras pessoas e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Fala conosco nesse momento. Doce, amado Espírito Santo. Ministra cada coração aqui, Senhor, da maneira com que eu não consigo fazer, mas o Senhor pode, o Senhor quer fazer, Pai. Muito obrigado, Paizinho querido, pelo privilégio de proclamar a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Evangelho de Mateus, queridos, capítulo de número 5, verso de número 1, a palavra de Deus aqui diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte, e ali sentou-se, e seus discípulos se reuniram ao redor. Verso número 2 diz que ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois eles serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Queridos, essa é uma palavra muito poderosa da parte do Senhor e muito importante para nós. Eu, quando preparava essa mensagem nessa tarde, eu li uma versão aqui que me chamou muito a atenção. Nós não temos aqui para reproduzir no telão, mas eu quero ler com vocês, que é a versão da Bíblia, a Mensagem. E ela traz um entendimento muito bacana sobre tudo aquilo que Jesus estava falando aqui. Eu quero ler com vocês só para vocês entenderem o que está escrito aqui. Aqui na Bíblia a Mensagem diz assim: quando percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas,
Jesus subiu a uma montanha e solicitou que aos que estavam aprendendo com ele, que o acampassem ali. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus do que do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não se pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver o Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Os meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentarão essa mesma dificuldade. Que tremendo, querido, essa palavra de Deus. Que tremendo os ensinos de Jesus aqui no Sermão da Montanha. E é interessante nós analisarmos esse texto. O Evangelho de Mateus, querido, ele apresenta o Senhor Jesus como rei. Cada evangelho ele apresenta Jesus, ele fala de Jesus, não só dentro de uma visão, mas ele apresenta uma faceta de Deus, uma faceta do senhorio de Jesus. E o Evangelho de Mateus ele apresenta Jesus como rei. As bem-aventuranças, elas não foram colocadas aqui numa ordem aleatória. Se nós percebermos, quando nós lermos a palavra de Deus, quando nós estudarmos a palavra de Deus, você vai perceber que tudo faz sentido, querido, na Bíblia. Não existe nada, absolutamente nada, que não faz sentido na palavra de Deus. As bem-aventuranças, elas foram colocadas em uma ordem, e essa ordem, ela foi instituída pelo próprio Senhor. Hoje nós vamos falar aqui daqueles que têm sede e fome de justiça. Mas antes de nós entendermos aqueles que têm sede e fome, nós precisamos entender alguns passos que as bem-aventuranças nos ensinam. O primeiro passo que nós precisamos entender é reconhecer o nosso pecado. Aquele que reconhece o seu pecado, Jesus chama ele de humilde de coração. Porque é preciso humildade, queridos, para nós reconhecermos quando nós estamos errados. E o pecado é errar o alvo. Nós precisamos de humildade para reconhecer que nós estamos errando o alvo. O segundo passo, antes de nós entendermos o que eu quero conversar com você nessa noite, é entender que depois ele chora pelos seus pecados. Primeiro nós reconhecemos que carecemos da graça, do favor, da misericórdia de Deus. E depois quando nós olhamos para nós mesmos, esse é um exercício que não é tão simples assim. Alguns domingos atrás nós falamos muito sobre isso. Mas o primeiro exercício, antes de nós olharmos para fora, antes de nós olharmos para o cisco do olho do nosso irmão, nós precisamos olhar para a nossa vida.
E quando nós fazemos, quando nós exercitamos isso, querido, nós percebemos o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto ruins nós somos, o quanto nós carecemos dessa graça, desse favor, dessa misericórdia dele todos os dias das nossas vidas. Depois, o próximo passo, nós precisamos entender que o homem manso, diante de Deus e diante dos homens, depois que nós olhamos para nós, depois que nós percebemos, querido, que nós somos humildes em reconhecer o nosso pecado, depois que nós choramos pelos nossos pecados, nós percebemos que nós precisamos aprender com Jesus. Jesus falou sobre isso, ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão, querido, e a humildade do coração talvez seja uma das maiores características de um homem de Deus. E muitas vezes isso não é valorizado hoje, porque nós vivemos num tempo em que a performance, em que o conhecimento, em que a sabedoria tem gritado mais alto nesse tempo. E homens que não são mansos, que não são humildes do coração, têm arrebatado o coração de muitas pessoas. Nós precisamos voltar sempre para a palavra, à luz da palavra. O manso e humilde de coração é aquele que se parece mais com o coração de Jesus. Nós vivemos também num mundo machista. Já se viu esse negócio de homem manso? Homem tem que ser assim, tem que ser assado. Nosso modelo, querido, nós temos um modelo. Amém? Amém, homens? Nós temos um modelo. E o modelo é o Senhor Jesus. Nem mais e nem menos. Nós temos um modelo. E nós precisamos continuar olhando para Ele. Nós precisamos continuar caminhando como Ele. Nós precisamos continuar vivendo como Ele viveu. Nada mais e nada menos que isso. Só uma pessoa, querido, que passou por esse processo, ela tem fome e sede de justiça. Basicamente aqui nos mostra que o que é um homem diante de Deus. Aqui agora as aventuranças, ela vai mostrar uma faceta de Deus. Aqui as aventuranças, as bem-aventuranças, o ser abençoado, ela mostra uma faceta de quem nós somos diante de Deus. E agora daqui para frente, ela vai nos mostrar uma outra faceta de quem nós somos diante uns com os outros. Você vai ler a palavra de Deus depois na sua casa, esse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e você vai perceber isso. Que até aqui, Jesus sempre apontava para aquilo que ele era, para aquilo que nós somos diante de Deus. Agora daqui para frente não. Daqui agora é uma questão pessoal, o que nós somos diante uns com os outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A primeira pergunta que nos vem, querido, é o que é esse tipo de alimento que Jesus estava falando? Jesus falou que aqueles que têm sede, fome de justiça serão fartos, mas serão fartos do quê? Da onde saiu isso, pastor? E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Jesus estava falando de algo essencial aqui. Jesus estava falando de um alimento não somente físico, do nosso pão, da água, que é essencial para a nossa vida. Mas Jesus estava usando aquilo que é essencial para nós, aquilo que não pode faltar no nosso dia a dia, para nos mostrar algo sobrenatural. Jesus estava, como sempre, revelando algo que é comum para nós no mundo físico, para nos ensinar algo do mundo espiritual. Jesus fala àqueles que têm fome, sede de justiça. Nada, querido, é mais importante para nós. Nada é mais vital para nós, fisicamente falando, do que o pão, do que a água, do que o nosso alimento todos os dias. Não é verdade? A mensagem de Jesus aqui no sermão era essa. Era de nos mostrar algo que estava por trás daquilo que ele estava dizendo. Aquilo que talvez está nas entrelinhas das palavras de Jesus. Que quando nós lemos, talvez rapidamente nós não percebemos. Mas quando nós paramos
e nós começamos a estudar, a ler, a meditar naquilo que nós temos estudado, nós percebemos coisas extraordinárias. Quem está entendendo algo aqui de Deus, querido, nessa noite? Amém? Jesus está nos ensinando, querido, que a característica básica de um homem e de uma mulher deve ser a fome espiritual. Jesus também está nos ensinando, querido, que a maior ambição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode estar firmada nas coisas dessa terra. A maior ambição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode só ser limitada às coisas aqui desse mundo. Jesus está nos apontando para algo maior. Jesus está nos apontando para algo sobrenatural. Jesus está nos apontando para algo eterno, queridos. Você consegue perceber isso nas palavras dele? Jesus nunca desvalorizou, querido, a nossa vida terrena aqui. Até porque ele veio em carne e osso, em homem, em forma de homem, e pisou aqui nessa terra. Jesus nunca desvalorizou isso, mas os ensinos, as palavras, o exemplo dele foi sempre apontando para o Pai. Foi sempre apontando não para uma vida de 10, de 15, de 20, de 50, de 80, de 90 anos aqui, não. Jesus veio sempre nos apontando para uma vida eterna com ele. Amém? E é isso que ele estava também nos ensinando aqui no Sermão da Montanha. A nossa maior ambição, querido, precisa ser conhecer o Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias que nós precisamos ter isso como o nosso maior tesouro, como nós cantamos aqui, em conhecê-lo dia após dia. Cada dia um pouquinho mais, cada dia se aproximar mais do coração dele, cada dia poder parar e ouvir ele, cada dia poder se alimentar mais desse alimento sólido que mata a nossa fome verdadeiramente. Mateus 6,33, Jesus ele revela isso para nós, um texto bem conhecido da palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas e todas as outras coisas os serão acrescentadas. O contexto aqui, Jesus estava falando sobre vestimenta, sobre comida, sobre bebida, sobre coisas básicas do nosso dia a dia. As pessoas estavam preocupadas, andando ansiosas por causa das coisas básicas do cotidiano. E quantas vezes, queridos, quantas vezes, meus irmãos, nós não nos deparamos assim, preocupados, ansiosos, pelas coisas que são cotidiano do nosso dia a dia. Com o que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos comer. Jesus falou sobre isso: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Antes de falar sobre reino, querido, nós precisamos falar sobre justiça. O conceito que muitas vezes nós temos sobre justiça, olhando para a palavra de Deus, é um conceito totalmente contrário do que a Bíblia diz sobre justiça. Até porque hoje nós vivemos em um país em que parece que a injustiça, ela reina mais do que a justiça. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos o que realmente é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. Amém? A justiça dos homens falha, a justiça dos homens tarda, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus é perfeita. No tempo certo, na hora certa, ela se revela. Amém? Tem um grande homem de Deus chamado John Stott, um grande teólogo britânico. Ele faleceu em 2011. Mas ele deixou um grande legado, não somente lá na Europa, mas em todo o mundo. E ele definiu essa justiça de Deus em 3 aspectos. E talvez seja o resumo do resumo dela que eu quero compartilhar com você. John Stott disse o seguinte: a justiça ela se define em 3 aspectos. O primeiro, a justiça legal. A justiça legal, ela trata da nossa relação com Deus. Ela trata do nosso relacionamento com Deus.
Ela trata do quanto é importante nós cultivarmos isso, um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso foi prioridade, querido, no século passado. Isso continua sendo prioridade nos nossos dias e vai continuar sendo prioridade até a volta do Senhor Jesus. Amém? O segundo aspecto que John Stott disse, ele disse que a justiça, ela se faz também na justiça moral. O que é a justiça moral, pastor? A justiça moral fala do nosso caráter. Fala de quem realmente nós somos, de verdade. Aqui, querido, nós vemos um ambiente muito gostoso. Ambiente cristão, ambiente de igreja. Mas sabe o que é talvez o resumo, ou talvez o que é o suprassumo do caráter? É quem realmente nós somos quando ninguém está por perto. Ou quando ninguém está olhando. Ali realmente revela quem nós somos. John Stott falou sobre isso. Sobre essa justiça moral. E o terceiro aspecto que ele diz é a justiça social. Trata da nossa relação com o próximo. Trata de como nós nos importamos uns com os outros. Trata de como o outro, ele não só faz parte da minha vida, mas o outro, ele faz parte do reino de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, querido, e isso precisa cair dentro do nosso coração. O nosso próximo, aquele que está perto de nós, não é só o próximo porque é a minha família. Não é só próximo porque ele é da minha igreja. Ele é o meu próximo porque ele faz parte de um reino ao qual todos nós estamos inseridos. O qual todos nós fazemos parte desse reino. O reino de Deus, querido. Esses três aspectos, eles resumem a questão de justiça. E é interessante nós entendermos, querido, que essa justiça também, ela aponta para quem nós éramos. Não tem como nós falarmos de justiça sem nós olharmos para a nossa vida de quem nós éramos sem o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que todos nós, sem exceção, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus. E não havia nada do que nós poderíamos fazer pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria capacidade, que nos aproximaria do coração de Deus. A palavra de Deus também fala que nós éramos inimigos de Deus. Todos nós, queridos, sem exceção nenhuma. Não havia nada, querido. A Bíblia diz que não havia nenhum justo sequer que não tenha pecado. Por isso que foi necessário enviar o Senhor Jesus para morrer numa cruz, para pagar o preço que nós nunca poderíamos pagar. Foi necessário, querido, Jesus morrer da forma com que ele morreu, para que o escrito de dívida que constava contra mim e contra a sua vida, Jesus cravou naquela cruz. Antes de Jesus, a palavra de Deus diz que não existia nenhum justo na terra. Mas depois de Jesus, depois que ele morreu, depois que ele levou a nossa dor, os nossos pecados na cruz do Calvário, nós somos justificados pelo seu sangue. Amém? E hoje nós podemos olhar uns para os outros e olhar para a nossa própria vida e caminhar como alguém que foi justificado. Não sei como você se alegra com isso, querido. Não sei se isso alegra o teu coração. Mas hoje nós não precisamos mais caminhar da maneira com que nós caminhávamos. Tristes, angustiados, nervosos, ansiosos. Hoje nós podemos caminhar de uma maneira diferente. Amém? E não é algo que nós produzimos, não é algo que nós fazemos. É algo que Ele nos deu. É algo que Ele fez por mim e por você. Nós não podemos falar de justiça sem falar sobre o sacrifício de Jesus, querido. Cristo pagou a dívida, querido, e nos tornou justos. Quando não havia nada de bom em nós, quando nós não tínhamos nada para lhe oferecer, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Querido, não existia nada de bom em nós. Não existia nada
que nós poderíamos oferecer a Ele que agradava o coração dele. Mas glória a Deus, Ele mudou tudo isso. Amém? Glória a Deus, Ele transformou, querido. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós não vivemos mais aqui no império das trevas. Nós não vivemos mais debaixo do tacão do inimigo, debaixo da acusação das trevas. Hoje nós vivemos num outro reino, no reino do Filho do seu amor. Amém? Se de tudo que eu falei até agora, querido, você não guardou nada, guarde pelo menos isso. Você não vive mais debaixo do império das trevas. Você vive no reino do Filho do seu amor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Essa, querido, sem dúvida é a justiça que nós devemos ter sede. O que seria, querido, essa fome, então, que Jesus fala? Fome, querido, é a característica de quem está vivo. Um chiado estranho aqui, misericórdia. Meu Deus. Ah, tá aí no fundo? É o retorno? Tá chiado? Tá bom, faz favor. A fome, querido, é a característica de quem está vivo. Você já viu algum cemitério lá no algum restaurante lá no cemitério? Não tem, querido. Porque quem está morto não tem fome. Quem está morto não tem sede. A fome é uma característica de quem está vivo. De quem está vivendo uma vida aqui nessa terra. Uma pessoa, querido, que está morta em seus pecados e que não nasceu de novo, ela não tem sede, ela não tem fome de justiça. Uma pessoa, querido, somente aqueles que receberam uma nova vida em Cristo Jesus é que tem fome e sede de justiça. A fome, querido, e a sede são características de quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Amém? Quem aqui nasceu de novo em Cristo Jesus? Glória a Deus, todos nós, queridos. Todos nós nascemos de novo. Todos nós fomos feitos, fomos criados à semelhança de Deus. Mas algo, querido, algo de errado aconteceu. Lá no início, lá no Éden. E depois disso, querido, todos nós nascemos homens e mulheres pecadores. Até Jesus viver, morrer e ressuscitar. E a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscita, eu e você, nós ressuscitamos junto com Ele. Amém? Por isso que nós não somos mais quem nós éramos no passado. Nós somos nova criação de Deus. Aleluia. No mundo físico, querido, os maiores sinais de vida é a fome. Você sabia disso? A criança, quando ela nasce, ela chora. E na grande maioria ela chora porque ela está com fome. E ela chora porque ela quer mamar. Ela chora porque ela quer se alimentar do leite da mãe. E uma das maiores características da vida é isso, é a fome. Sabe o que o apóstolo Pedro disse interpretando isso? Ele diz que todos nós nascemos de novo e nós desejamos o leite, o genuíno alimento espiritual do Senhor. Uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos desejar isso. O verdadeiro alimento que só vem da parte do Senhor, querido. Existem muitos alimentos hoje que o mundo está oferecendo. Existem muitos banquetes que aparentemente são bons. Aparentemente. Mas existe só um alimento que verdadeiramente mata a nossa fome e sacia a nossa sede. Preste atenção nisso, querido. A falta de apetite, querido, também é um sinal de doença. Você sabia disso? Quando a pessoa está com algum problema de saúde, na sua grande maioria, nós não sentimos fome. Ou a nossa fome, a nosso apetite, ela diminui muito.
Se você pegar todas as doenças que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos nos últimos anos para cá, você vai perceber isso. Quando nós estávamos com Covid, eu e a pastora Tânia, alguns anos atrás, eu não podia nem sentir o cheiro da comida. Não podia nem sentir o cheiro da comida. Nós tomávamos água, tomávamos um suco, tomávamos uma água de coco e só. O máximo tentava comer um pedacinho da fruta, mas não tinha fome. E quando tentava comer algo, aquilo voltava. Ou quando os dias que nós começamos a se alimentar, aí você comia e já corria para o banheiro. O nosso corpo não retia nada desses alimentos. Nós precisamos entender algo da parte de Deus, querido, que Ele quer falar conosco. Isso reflete, querido, na nossa vida espiritual, querido. Se as coisas de Deus têm nos causado sono, cansaço, enfado, nós precisamos nos preocupar, sim. Nós precisamos nos preocupar porque ou nós estamos doentes espiritualmente, ou enquanto alguns já morreram espiritualmente, estão só vivendo como um corpo andando por essa terra. As coisas de Deus, querido, precisa queimar o nosso coração. Amém? As coisas de Deus precisam alegrar o nosso coração. As coisas de Deus precisam refletir em nós o caráter dele, a verdade dele, a alegria dele, querido. Eu não consigo entender um cristão que anda triste por essa terra. Pastor, mas a vida é dura, a vida é difícil. É, querido. É. E a tendência, infelizmente, sabe qual que é? Piorar. Olhando para esse mundo, é. É só você perceber o que está acontecendo ao nosso redor aí, querido. Todo mundo viu a abertura das Olimpíadas aqui, né? Ou alguma notícia. Não há como nós esperarmos algo diferente do que eles fizeram lá. Infelizmente, querido, não há como. Você falando sobre cultura, falando sobre esporte, falando sobre política, sobre qualquer outra área de influência. Infelizmente, não há como nós cristãos esperar algo diferente do que aquilo que eles estão fazendo. Só um parênteses aqui para a gente entender isso, querido. Existem aqueles, querido, também, que são como crianças. Você já percebeu que muitas vezes as crianças elas se intertem com os brinquedos e muitas vezes não comem ou não param para comer? Você percebeu que se você está em algum lugar que tem algum brinquedo, que tem algo legal, as crianças preferem o quê? Comer ou brincar? Brincar. Comer depois, se der tempo, eles comem, senão nem comem. Muitas vezes, queridos, o que está refletindo na nossa vida espiritual é isso. Por que você acha que o entretenimento ele cresceu tanto, ele avançou tanto nos últimos anos? Porque você acha que a tecnologia, querido, avançou de uma maneira absurda nos últimos anos? Hoje nós vivemos os melhores tempos e hoje nós vivemos, ao mesmo tempo, os piores tempos. Porque ou nós podemos ter aquilo que é de melhor da internet na nossa casa e, ao mesmo tempo, por um clique, por uma mudança de tela, por um piscar de olhos, você pode ter aquilo de pior entrando dentro da sua casa. Essa é a internet. Essas são as redes sociais nos dias de hoje. Ah, pastor, é ruim? Tem coisa boa. Muita coisa boa. O problema é saber usá-las corretamente. Mas tem muita coisa terrível, querido. Tem muita coisa nojenta. Tem muita coisa absurda. E que muitas vezes homens e mulheres sem esse entendimento têm colocado dentro das suas casas, têm deixado os seus filhos assistirem. Nós precisamos pensar, querido, e falar sobre isso. Eu sei que é algo óbvio, que talvez você ouve já muito, mas nós precisamos conversar sobre isso como igreja. Tem muita coisa boa, querido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus sendo pregada hoje as mensagens alcançam, querido, não somente centenas de pessoas,
pode alcançar milhares de pessoas ao longo do mundo. Essa palavra mesmo, toda terça-feira nós reproduzimos ela lá no YouTube. Pessoas de outros países já assistiram às mensagens aqui da igreja. Pessoas que estão a milhares e milhares de quilômetros de distância assistem às mensagens. Isso é o poder da internet, a parte boa. Mas tem a parte ruim também. Nós precisamos tomar cuidado, querido, eu já falei sobre isso aqui, com aquilo que nós temos se alimentado na internet. Eu digo a respeito de palavra mesmo. Tem muita gente bonita, bem apresentada, inteligente, trazendo algo que parece com a palavra, mas não é a palavra. Tem muita gente com milhares de seguidores hoje, que tem falado coisas que quando nós olhamos para a Bíblia, isso não está na Bíblia. Tem gente inventando muitas coisas. Querido, tem tanta coisa terrível acontecendo hoje. Infelizmente, nós precisamos entender qual que é o verdadeiro alimento. Por isso que nós precisamos ter fome, ter sede das coisas do Senhor. Porque se Deus tem gerado em nós essa fome, essa sede, nós não vamos nos alimentar de qualquer coisa. Não é qualquer alimento, querido, não é qualquer bolachinha, qualquer biscoito recheado que vai matar a nossa fome. O que nós temos buscado como homens de Deus, como mulheres de Deus, como igreja do Senhor, não é com um alimentozinho que vai ali matar a nossa fome ou vai enganar o nosso estômago, não. O que nós temos buscado, querido, é o verdadeiro alimento espiritual, que vai matar a nossa fome, que vai saciar a nossa sede. E aonde está esse alimento, pastor? Está na palavra de Deus, querido. Está na Bíblia, está na palma da sua mão no seu smartphone, está na palma da sua mão no seu tablet. Hoje nós temos, querido, centenas de dezenas de meios onde nós podemos se alimentar disso. Sabe o que se chama isso, querido? Aqueles que têm se alimentado de comida estragada. A comida está lá, está na panela, mas não é uma comida boa, querido. Não é uma comida genuína da parte do Senhor. O que acontece quando nós nos alimentamos com comida estragada? Passa mal, querido. Fica doente. Não sei se alguém já teve alguma intoxicação alimentar, que é terrível, querido. Terrível, terrível, terrível. E é por coisinhas pequenininhas. Aparentemente, querido, às vezes são pratos maravilhosos. Mas se alguma coisa lá naquele prato, naquele leite que foi colocado naquele alimento, talvez algo que foi colocado ali que já não estava em boas condições, já estava vencido, aquilo ali causa algo terrível nas nossas vidas, querido. Comida estragada, querido. Mensagens que falam mais do eu do que de Cristo, querido. Toma cuidado com esse tipo de mensagem. Isso tem entrado isso no meio da igreja hoje, isso tem entrado no meio das casas hoje, querido. Procurem olhar e procurem olhar para a palavra de Deus. Será que isso que esse cara está falando, que essa mulher está falando, é mesmo? Tem a ver com a palavra de Deus. Vai lá na palavra de Deus confirmar. Ver se aquilo é verdade. Tem muita coisa que parece ser bom, mas não é, querido. Tem muita gente que parece, uau, ser o cara, mas não é. Vai procurar saber sobre a vida da pessoa, vai procurar saber como que ele trata a família dele, como que ela trata a família dela, querido. Vai procurar saber. Então, às vezes nós estamos recebendo, querido, coisas de pessoas que infelizmente não têm vivido uma vida de acordo com aquilo que nós olhamos para a palavra e sabemos o que é a verdade. Tomem cuidado, querido. Só mais um alerta para vocês. Existem alguns tipos de apetite. Existe o apetite hipócrita. Aquele que não busca a Deus com o coração verdadeiro.
aquele que só quer o bônus, aquele que só quer a bênção, mas não quer ser transformado, não quer o compromisso, não quer a disciplina. Esse é um apetite, querido. Não é o verdadeiro apetite. Esse é o apetite hipócrita. Eu só quero as bênçãos que Deus tem para minha vida, mas eu não quero viver uma vida rendida aos pés dele. Porque há um preço, querido. Há um preço. Não há um preço para a salvação, porque Cristo Jesus ele já pagou o preço. Mas nós precisamos reconhecer que há um preço para viver uma vida rendida aos pés de Jesus. Evangelho fala muito mais do que aquilo que nós renunciamos, do que aquilo que nós fazemos. Olha para a sua vida, vê o quanto que você já teve que renunciar para viver a vida que você tem vivido hoje. Ofertas, propostas, dinheiro. O quanto que você já teve que abrir mão, querido, para viver uma vida de retidão diante do Senhor. O apetite de quem tem fome, querido, e sede de justiça é um apetite constante. É como o nosso apetite, querido. Quem tomou café da manhã hoje? Amém? E amanhã cedo você vai tomar café de novo? Claro que nós vamos tomar café de novo. Quem almoçou hoje? Todo mundo. E amanhã nós vamos almoçar de novo. Ah, mas não, já almoçou hoje? Para que vai almoçar amanhã? Fica uma semana sem comer. Não, querido. É algo constante, é o apetite de quem está vivendo uma vida saudável. Precisa comer tudo de uma vez só também, né? Mas pode ir comendo aos poucos. Ontem a pastora Tânia olhou para mim lá na festa e falou, para de comer um pouquinho. Eu falei, mas eu estava comendo aos poucos. Eu comi um cachorro quente, depois eu comi uma torta, depois eu comi um outro cachorro quente, depois eu comi uns docinhos, né, seu Ferreira? Fui lá, comi um docinho, depois eu comi outro, tomei um crentão, eu fui devagarzinho, a noite toda ali, a gente mastigando, né? Falou, toda hora que eu olho pra você, você tá mastigando. Aos pouquinhos, algo constante. Brincadeira, pessoal. Mas um apetite de alguém saudável é assim. É algo constante, querido. A nossa vida com Deus precisa ser algo constante. Ou pelo menos deveria ser algo constante. Amém? O problema de hoje, querido, é que muitas vezes nós sabemos muito pouco sobre o que é ter fome de verdade. Nós sabemos o que é ter vontade de comer, querido. Quando chega meio-dia e pouquinho, a barriga já está roncando. Nós sabemos que nós precisamos comer. Mas o ter fome mesmo, nós não sabemos o que é. Se você talvez chegar para um dos países mais pobres do mundo hoje, olhar para uma criança daquela, ou para um jovem daquele, ou para uma senhora, e dizer para ela, ó, eu tenho aqui um carro de 500 mil reais, e eu tenho um prato de comida aqui, de arroz, feijão, um bife acebolado e uma batata frita. Certamente aquela pessoa vai querer aquele prato de comida. Se olhar para ela e falar para ela, ó, eu tenho para você um prato de comida aqui, onde você vai poder fazer uma refeição de verdade. Ou você pode esperar que daqui uma semana eu vou depositar na sua conta talvez um Pix de 5, 10 mil reais. Para quem está com fome, querido, de verdade, às vezes há dias sem comer, ela não quer saber do Pix. Ela vai abraçar aquele prato de comida para matar a fome dela. Nós precisamos aprender, querido, sobre aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias, querido. O filho pródigo, sabe por que ele voltou para casa, querido? Porque a comida acabou. O dinheiro acabou. Enquanto ele estava com o dinheiro no bolso, querido, ele estava torrando. Enquanto ele estava com a herança do pai no bolso, ele estava mandando as fichas, bebendo, comendo, fazendo tudo que a gente sabe que o mundo faz. Mas chegou uma hora que acabou. Chegou uma hora que acabou o alimento, chegou uma hora que as portas se fecharam para ele, e o que ele tinha era só as bolotas do porco. Foi aí que ele caiu em si. Meu irmão, minha irmã, espera chegar num momento como esse na sua vida, não. Nossa vida é feita de decisões.
diante do Senhor. A nossa vida é feita de assumirmos realmente, tomarmos posse daquilo que Jesus já conquistou para nós. Mas para isso nós precisamos tomar algumas decisões. Sabe, nós percebemos que às vezes tem gente que precisa chegar lá no fundo do fundo do fundo do poço. Não precisa chegar lá, querido. Toma uma decisão hoje na sua vida. Tem gente que precisa estar lá, querido, comendo da lavagem do porco, para daí cair em si. Tem muita gente que olha para a parábola do filho pródigo e acha bonito. Não, o filho pródigo não precisava, querido, ter ido lá para comer a lavagem dos porcos para poder voltar. O que nós aprendemos ali olhando para a parábola é que o pai sempre esteve esperando o filho voltar. Não espera não, meu irmão. Toma uma decisão hoje na sua vida. Amém? Toma uma decisão hoje. A palavra, querido, de Jesus aqui não é uma vontade de comer, porque deu a hora de almoçar, né? A palavra de Jesus para nós aqui, é o que Jesus está falando, é de uma fome insubstituível. É algo sólido, querido, é algo que realmente sustenta a nossa vida. Não é algo que nós comemos hoje e amanhã nós já, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não. É algo constante, dia após dia, se alimentando dele, conhecendo mais dele, vivendo com ele, passando as dificuldades, às vezes, do nosso dia a dia, que é normal, mas passando, querido, junto com ele. É passando sabendo que ele está ao seu lado todos os dias da nossa vida. Amém? É assim como a palavra de Deus diz, como o texto diz, sofrendo perseguições. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, Jesus disse. Vai haver, querido, vão haver. Não tem como escapar. Não tem jeito, querido. Eu já estou caminhando para o final, querido. Quando alguém está com fome de verdade, querido, nada pode substituir o alimento. Você pode dar casa, você pode dar carro, talheres de ouro, mas nada vai substituir o verdadeiro alimento que mata a fome. Sabe quem foi um exemplo disso? Foi a vida de Salomão. Salomão havia um vazio dentro dele. E ele tentou saciar esse vazio, ou preencher esse vazio com dinheiro, com riquezas. Salomão foi um dos homens mais ricos de toda a Bíblia. E sabe o que ele encontrou no final da vida dele? Que mesmo ele tendo todo o dinheiro, não preencheu o vazio que havia dentro do coração dele. Salomão então tentou preencher aquele vazio sendo conhecido, com a popularidade. Ele se tornou, querido, alguém muito conhecido em várias nações. Talvez em toda a terra ele foi conhecido. E no final da vida dele, ele falou que aquilo não passou de como correr atrás do vento, vaidade. Ele tentou saciar, querido, ou preencher aquele vazio com mulheres. Teve lá centenas de mulheres. E sabe no final da vida que ele descobriu? Ele não conseguiu preencher nem com todas as mulheres que Salomão teve. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Há quem diga que há um vazio dentro do coração do homem que só Deus pode preencher. Há uma fome, há uma sede dentro de nós, querido, que nada nessa terra pode saciar. Que nada nessa terra pode matar a sede. Você lembra que Jesus disse para a mulher samaritana? Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Amém? E essa água vai se tornar um rio de água viva. Amém? Você pode se colocar em pé. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. E por último, querido, o que Jesus disse aqui?
Quais são as bênçãos, querido, que Jesus prometeu para aqueles que têm fome e sede de justiça? Que eles serão fartos. Você quer ser feliz, querido? Tenha fome e sede de justiça. Você pode ter tudo na vida, mas se não tiver fome e sede de justiça, você sempre haverá um vazio dentro do seu coração. O homem, querido, a mulher de Deus, ele só é feliz, bem-aventurado, verdadeiramente, quando Jesus se torna o centro da sua vida. Gostaria que você fechasse os teus olhos, meu Deus.